clientes e amigos da Pós-Frio, tudo bom? Hoje estou aqui com o Felipe da RLX e ele vai tirar algumas dúvidas da gente, alguns mitos e verdades sobre os gases refrigerantes da RLX, juntamente com algumas dúvidas sobre o gás MAP. Obrigado, Felipe, por ter vindo aí. Prazer, Valeu. mais uma vez aí. Felipe, então assim, a gente juntou algumas perguntas dos vendedores, técnicos e clientes aqui da loja. Okay. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta básica. O que são fluidos refrigerantes? Então, pessoal, o que são fluidos refrigerantes? São substâncias químicas, tá? Que elas têm algumas propriedades termodinâmicas que têm o objetivo de quê, né? Da gente poder retirar calor de um ambiente e transferir para outro. Então, basicamente, o fluido refrigerante é isso. Outra pergunta que a gente tem aqui, ó, quais os tipos e características que esse fluido refrigerante tem? Hoje no Brasil a gente tem alguns tipos de fluidos refrigerantes à venda, tá? Existiu antigamente o CFC, que era o R11, o R12, né? Mas ele já foi extinguido desde 1996. Então hoje o que a gente tem? A gente tem o HFC, que é o R22, tá? Os HFCs, que daí entram o R134, 407, 404, o 410, né? A gente tem os fluidos naturais, né? Que daí no caso tem o R717, que é amônia, os HCs, que são o R600 e o R290, e por último os à base de HFC. Então hoje a gente tem esses fluidos no mercado, tá? E qual a característica dele importante, tá? Do fluido ideal? Ele tem que evaporar e condensar a pressões moderadas, tá? Ele tem que se manter estável durante o processo de refrigeração, né? E ele tem que ser miscível também com óleo. Outra coisa importante dele é o preço, né? Ele tem que ter um preço interessante e também estar disponível em abundância no mercado, tá? Isso é muito importante. Outra pergunta que o vendedor fez aqui é como é que funciona um fluido refrigerante dentro do sistema? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem um fluido refrigerante colocado em um sistema, um 134, 410, né? O que a gente espera, né? O fluido ele é comprimido pelo compressor, né? Então ele fica a uma alta pressão, alta temperatura. Ele vai até o condensador, tá? Para ele poder rejeitar o calor que ele absorveu no evaporador. Ele sai do evaporador, vai até o filtro secador ou o tanque de líquido, se for o caso. Passa no dispositivo de expansão para aí sim ele ir para o evaporador evaporar e conseguir retirar o calor do ambiente. Então, basicamente é assim que o fluido refrigerante funciona num sistema de refrigeração. Aí ele volta para o compressor sendo succionado e o ciclo volta de novo. E como que eu faço para escolher o fluido correto? Eu posso colocar qualquer gás no meu aparelho? Como é que funciona? Não, professor. O que acontece? O fluido ele é direcionado em função do projeto do equipamento. Então, a gente tem que analisar qual a temperatura de evaporação, a temperatura de condensação, que tipo de óleo que eu vou utilizar. São diversas variáveis que eu tenho que levar em consideração, tá? Uma coisa que a gente sempre diz, pessoal, sempre busque o manual do fabricante do fluido refrigerante. Lá tem todas as informações que vocês necessitam, tá? E que vocês podem consultar no momento que vocês acharem necessário, tá? Mas cada fluido hoje, né, ele tem uma aplicação diferente. Então a gente não consegue, por exemplo, ter um fluido de refrigeração que ele atenda, por exemplo, congelado e resfriado. A gente não tem hoje um fluido que atenda isso. Então cada equipamento tem um fluido específico e a gente tem que respeitar o manual e o projeto do produto. Bom, aqui tem outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Qual é a maneira correta de efetuar uma recarga num equipamento? Certo, muito boa pergunta. Pessoal, nós temos dois tipos de fluidos hoje, tá? Que são os fluidos puros e os fluidos blends, né? Os blends são as misturas de dois ou mais gases, tá? Então, qual é o procedimento, pessoal? O fluido puro, no caso hoje, que é um fluido que está no mercado, que é o R134, né? Como é que a gente pode fazer carga no equipamento? A gente pode fazer a carga tanto na fase líquida, com a botija virada, quanto na fase gasosa. Então, independente da maneira que a gente fizer a recarga, o fluido ele vai estar saindo na composição correta. Então, a gente não tem o problema, por exemplo, do 410, que a gente é obrigado a fazer a carga com a botija virada. Diferente dos blends, Silveira, os blends sim, a gente tem que obrigatoriamente fazer a recarga do fluido refrigerante sempre na fase líquida, ou seja, ou com a botija virada ou com a lata virada, tá? Então é a única maneira que a gente vai conseguir ter de
das duas ou mais substâncias saírem na proporção correta, tá? Isso aí é muito importante, essa questão da recarga. E pegando esse gancho aí, o 410, eu posso só completar a carga dele lá? Como é que funciona? O que acontece, tá, pessoal? Importante essa pergunta. Hoje, tá, a gente em contato com alguns fabricantes, em contato com a nossa engenharia, né? Qual é o procedimento quando há vazamento de 410, tá? Independente da marca que for. Vazou até 20% da carga, você pode fazer uma recarga no equipamento. Acima disso, pessoal, vocês são obrigados a retirar o fluido refrigerante do equipamento e fazer uma nova recarga, tá? Por quê? Porque a gente não sabe em que fase o fluido refrigerante vazou. E dependendo da fase que ele vaza, pode vazar mais uma substância do que a outra. Para quem não sabe, o 410 ele é uma mistura de 50% de R125 e 50% de R32. Então, no momento que vaza mais uma substância que a outra, desbalanceamos a mistura, o equipamento para de dar rendimento. Então, a recomendação é, acima de 20%, faz uma recarga nova completa. Show de bola. E pegando a parte aqui, ó, referente ao meio ambiente, né, que é algo muito importante, qual o gás que ele é menos nocivo aí e por quê? O que acontece, tá? A gente tem o fluido refrigerante hoje menos nocivo do mercado, é o R717, que é a amônia, né? Sim. Só que a amônia, lógico, ele é um excelente fluido refrigerante, tudo mais, ele é ecológico, ele não agride a camada de ozônio e ele também não atinge o efeito estufa, ou seja, ele não contribui para o efeito estufa. Porém, o R717 ele tem algumas limitações de utilização. Por exemplo, por ele ser uma substância muito tóxica, que é a amônia, né? Ela pode matar, né? Ela pode sufocar uma pessoa. A utilização dela é muito restrita, né? Então é restrita hoje a equipamentos de refrigeração, frigoríficos que estão afastados de ambientes urbanos, né? Então a gente tem uma restrição muito grande no uso desse fluido refrigerante. Ele é um fluido muito eficiente, porém ele tem essas particularidades aí que restringe um pouco a utilização dele no mercado, tá? Sim. Isso é o menos poluente, né? Que é o que não polui nada, né? Aí a gente pode também falar do R600, R290 que eles têm, o índice que é o GWP que a gente chama, que é o índice de poluição dele ao efeito estufa, ele o R600 é 4 e o R290 é 5, então o GWP dele é praticamente a gente não pode considerar. Então, se a gente jogar na atmosfera, a gente não está fazendo nada de errado, a gente não está contribuindo para aumentar o efeito estufa e muito menos fazendo um crime ambiental, né? Isso é bem importante salientar. Fazendo uma pergunta agora referente aos cartuchos de maçarico, eu tenho aqui, um cliente fez um questionamento do GasMap. Então, Felipe, qual é o diferencial do GasMap da RLX? Então, Silveira, o GasMap da RLX, que é mais conhecido como gás de maçarico, né, recarga de maçarico, né, ele é um gás para maçarico, que é um MAP com 2 P's, tá? Isso é importante salientar, porque existe no mercado MAP com 2 P's e MAP com 1 P só, tá? Qual é a diferença entre eles, tá? Eles têm uma diferença importantíssima. O MAP com 1 P, ele aquece somente até 2.800 graus Celsius, tá? E o MAP com 2 P's, ele vai até 3.600 graus. Qual é a diferença nisso, cara? Na hora da abrasagem, quanto maior a temperatura, principalmente na abrasagem de cobre, melhor vai ser a solda. Então, o diferencial do MAP com 2 P's é justamente a temperatura mais alta e a capacidade calorífera dele de gerar calor e a gente poder ter uma solda com melhor qualidade, poder derreter melhor o fluxo ali e deixar tudo 100% sem vazamentos, que é isso que importa. Tu pode me falar um pouquinho mais sobre essa nova garrafa aqui do RLX? Que eu vi que ela vem com alguns itens diferentes da antiga, né? O que acontece? Essa aqui é a nova garrafa do RLX 410, tá? Então, essa aqui é uma garrafa de 600 gramas e essa garrafa ela é equipada agora com a válvula de segurança, tá? Esse é um projeto brasileiro dessa lata, né? O projeto anterior era um projeto americano e lá nos Estados Unidos não é permitido de maneira nenhuma jogar fluido refrigerante na atmosfera, né? Diferente do Brasil. Então a gente desenvolveu essa lata justamente para prover uma maior segurança para a utilização da lata caso ela venha a ficar em ambientes com alta temperatura, né? Inclusive ainda está no manual, tá? Que essa lata ela tem que trabalhar, ela tem que ser exposta no máximo a 50 graus, tá? Isso aqui é norma, pessoal, e é
E essa norma ela é relativa a qualquer equipamento, qualquer vaso de pressão ou qualquer produto que esteja envasado em latas que esteja sujeito à pressão, tá? Então isso aí não é algo que a gente inventou, é norma, tá? Então essa lata agora está muito mais segura, né, nesse quesito, e agora ela tem a válvula de segurança. Uma curiosidade, Silveira, essa válvula de segurança aqui, ela rompe com 40 bar, né, dá mais ou menos uns 600 PSI. Então é uma inovação que a RLX trouxe para trazer mais segurança para o instalador. Bem. E o gás R422, que é uma novidade da RLX, o que tu pode me contar sobre ele? O 422, tá, pessoal, é importante salientar, voltando um pouco, falando do R22, que ele é um fluido largamente utilizado em sistema de refrigeração, fluido puro, fluido muito bom, por sinal, tá? Porém, ele é danoso à camada de ozônio e também ele contribui para o efeito estufa. Em cima disso, Silveira, o protocolo de Montreal, ele deu algumas diretivas para quê? Para que esse fluido ele saia do mercado, tá? Então, conforme o tempo for passando, a oferta desse fluido R22 no mercado ela vai ser cada vez menor, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com o R141B, que está acontecendo agora, né? Sim. O R141B, o phase out dele entrou agora, então a gente os técnicos têm muita dificuldade de encontrar o 141B, e aonde encontram é um produto extremamente caro. Então o R22 ele vai estar entrando nessa mesma seara aí, tá? Então a RLX ela colocou no mercado o fluido substituto do R22, que é o R422D, tá? Ele é uma mistura de 3 gases, tá? É uma mistura zeotrópica, ou seja, ela não se separa com vazamentos, e ela tem praticamente as mesmas propriedades físico-químicas do R22. Para quê? Para vocês simplesmente poderem trocar o R22 e colocar o 422 no lugar, sem precisar fazer alterações em sistema, mexer em condensador, mexer em válvula de expansão. Não, você simplesmente retira o fluido refrigerante, fazendo as boas práticas, vácuo, trocando filtro, enfim. Você pode manter o óleo antigo, isso que eu acho que é muito importante, né? O óleo é uma substância cara, né, de se trocar e trabalhosa. Então a gente consegue trabalhar com o mesmo óleo, que é o óleo mineral, né? A gente consegue trabalhar com 422D. E uma coisa importante de salientar é o seguinte: quando for fazer uma recarga, isso aí é muito importante, tá? Quando for fazer uma substituição retrofit do 22 para 422, é importante a gente, quando for retirar o 22, ter uma balança para fazer a pesagem de quanto fluido saiu. Para quê? Porque a carga de R422D ela é por volta de 95, 96% da carga de R22, ou seja, a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente colocar a mesma carga de 22 e a mesma carga de 422, pode ocorrer problemas de pressão alta. Em função de quê? Em função do excesso de fluido refrigerante. Então isso é uma dica bem importante, cuidar com a carga de fluido refrigerante, que ela é levemente menor do que o 22. Felipe, então assim, uma coisa que eu queria salientar até para o pessoal que não conhece a marca da RLX, não conhece a seriedade da empresa, como é que funciona o controle de qualidade, como é que a RLX trata esse processo? O que acontece, tá? Hoje a gente consegue, né, através da nossa planta de Manaus, né, para quem não sabe, a RLX tem uma fábrica na Zona Franca de Manaus, né, para atender o mercado brasileiro, né? Então lá a gente consegue, através de todo esse controle de fabricação que a gente tem, o químico responsável que está escrito na embalagem da botija, tanto na embalagem da lata quanto na embalagem da MAP, a gente consegue ter um controle de qualidade totalmente rastreável, tá, Silveira? Então, por exemplo, se você observar todas as botijas da RLX, ela tem um código de barras, uma etiqueta na botija, na parte metálica da botija. Em cima disso a gente consegue ter o certificado de pureza desse produto, ou seja, eu tenho toda uma rastreabilidade, desde que a matéria-prima chegou no Brasil, como que ela foi misturada, quem misturou, quem fez o controle de qualidade, quem vazou e para onde foi. Então a gente consegue ter um controle de qualidade muito preciso e muito rastreável em cima disso, né? Então, além da ISO 9001, né, que a ISO 9001 você sabe que ela é padronização, então eu consigo padronizar a fabricação do fluido refrigerante. Então eu sei quanto de 125, quanto de R32 que vai no 410. Então eu padronizo isso, né, em cima do controle de qualidade, e a fabricação de todos os fluidos, Silveira, elas estão lastreadas, tá, na normativa ARE 700, tá? A ARE 700
qualquer um pode procurar no Google, que vai encontrar ela na íntegra, ela tem grátis para a gente poder fazer download. Então, nesse documento tem como tem que ser feito um fluido refrigerante, ou seja, o 410, que ele é 50% 125, 50% 32, dentro da área 700 diz os limites, tá? Os limites, tanto para cima quanto para baixo das duas substâncias. Além disso, também eles limitam a quantidade de impurezas, os gases não condensáveis e a umidade. Então a gente baseia toda a fabricação de fluido refrigerante, independente de qual seja, se for um puro ou se for um blend, a gente baseia sempre na área 700. Então, pessoal, a dica, se o fluido é de qualidade, ele é baseado na área 700. Então ele vai ter um selinho da área 700, igual o nosso produto tem. Muito bem. Tá? Agora, para finalizar, pessoal, a pergunta mais importante, por que RLX? Justamente, Silveira, além dessa questão da qualidade, tá, pessoal? A RLX, para quem não conhece, a RLX tem mais de 15 anos no mercado, 17 anos mais precisamente, né? E além de todo esse controle de qualidade, o suporte técnico, né, que a gente dá para vocês, tanto para os técnicos de campo quanto o pessoal da revenda, né? A gente tem todo um time de marketing, todo um time de vendas preparado para atender os clientes da maneira mais efetiva, tá? Então, a gente se preparou para poder atender vocês, para atender o mercado, para atender as distribuições e para atender as indústrias, né? E aí o resultado está aí, a gente com um crescimento aí exponencial aí ano a ano e a gente cada vez se consolidando mais no mercado e cada vez mais feliz de poder atender os clientes com maestria, né? E trazer um produto bom e o melhor de tudo, indústria brasileira, cara. A gente está gerando emprego no Brasil. A gente está fabricando produto no Brasil, gerando riquezas para o Brasil, isso que eu acho que é o mais importante, né? E aí, para finalizar também, a gente está com essas com essas questões de cursos, tá? A gente está prestando treinamentos nos nossos parceiros, no caso a Pós-Frio, é um parceiro de longa data, em senais, escolas técnicas. Então, por quê? Porque a gente quer disseminar esse conhecimento, a gente quer tirar esse mito do 410, que ele não pode fazer recarga. Isso é muito difundido na mídia, porém não é explicado o porquê. Isso aí, né, a gente sabe muito bem que o pessoal diz que tem que trocar o fluido refrigerante, mas não diz o porquê. Então, nosso trabalho é esse, é disseminar o conhecimento e dizer para vocês o porquê que determinadas coisas têm que ser feitas, não simplesmente porque dizem, né? Isso aí, então, isso é muito importante, tá? E, para finalizar, pessoal, contem sempre com a RLX e tal. E vocês podem encontrar os produtos daqui da RLX, toda a linha, né, Silveira? Toda a linha, MAP 410, 422, 134, 407, 507, vocês encontram na Pós-Frio a linha completa de fluidos refrigerantes, tá? E vamos agradecer ao Silveira mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. O Silveira vai deixar na descrição do vídeo, né, ou nos stories, os nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós temos uma equipe pronta para atendê-los aí. Certo? Pessoal, queria agradecer o Felipe aqui mais uma vez. Obrigado por tirar nossas dúvidas. Caso alguém ficou com alguma dúvida, tenha alguma curiosidade, pode comentar aí no nosso vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, curtir nosso canal. A gente agradece já aos clientes e parceiros, amigos e fornecedores que já estão aumentando aí nossos números de seguidores. Estamos quase chegando ao número de 500 inscritos aí para fazer o nosso sorteio. Então deixa o joinha lá. Lembrando que a Pós-Frio tem loja em Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas e Caxias. Todas elas bem abastecidas com a linha de gás da RLX. Então você já sabe, pensou em gás, pensou em RLX, vem para a Pós-Frio. Obrigado, Felipe. Valeu.